Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos, eu sou estudante de Ciências da Computação da UFPR, sou aluno do professor Todd da disciplina Arquitetura de Computadores, e a proposta do trabalho da matéria é implementar no jogo Minecraft o processador monociclo MIPS. No nosso caso, a gente criou uma ISA mais reduzida, né? Uma ISA onde a gente possa fazer o processador de forma que a gente consiga ensinar e também ser mais fácil de implementar, porque é um desafio implementar no Minecraft. A gente está usando a versão 1.21.124 do Minecraft na versão Bedrock, porque um integrante do nosso grupo que não tinha computador, então a gente decidiu implementar usando o celular. No meu caso, eu estou usando um emulador para conseguir emular no computador. E aí o desafio nosso integrar. O primeiro desafio nosso foi integrar todo mundo ao trabalho, né? E aí o que a gente fez? A gente criou um servidor com um notebook antigo, a gente instalou o Ubuntu Server e usando um Docker chamado Craft, a gente conseguiu subir um servidor para a gente usar, e usando um tunelamento da Playgit, a gente conseguiu conectar todo mundo ao mesmo mundo remotamente 24 horas por dia. Então a gente conseguia trabalhar da onde a gente estivesse, de forma que ficasse mais fácil para todo mundo trabalhar. Enfim, vamos ao processador. Cá estamos. Aqui de frente a gente já enxerga bastante bloco, bastante componente, mas de forma bem rápida. Vamos falar um pouco sobre a primeira parte aqui, que é a memória de instruções. Ela tem 8 linhas, então o nosso processador suporta até 8 linhas de código, separadas da seguinte forma na ISA. Aqui eu vou deixar sem carregar nenhum dado, só para a gente dar uma olhada no processador. A gente separou a ISA com os bits menos significativos com opcode, em seguida o RD do tipo R ou o RT para o tipo imediato, o RT do tipo R ou RS imediato, o RS do tipo R, né, a instrução do tipo R e RS, ou por imediato. E aqui no finalzinho a gente tem uma curiosidade, assim, provavelmente ninguém viu. Os bits mais significativos no tipo R, eles perdem função, mas no tipo I a gente usa como imediato. Por quê? Porque a gente está usando um processador que faz somas e subtrações de 8 bits. E no tipo R, a gente podia, como precisa só desses bits aqui para fazer a instrução tipo R, ela termina mais ou menos aqui, né? E aí a gente decidiu que não, a gente pode aumentar, né, os bits pro imediato, e no tipo R ela fica sem função mesmo, no function. Como o professor disse, a gente podia implementar a nossa ISA, então assim foi feito. Bem rapidinho, aqui temos o nosso PC mais um. Ele funciona da seguinte forma: aqui vai ter um entrando constantemente, e conforme bate o clock, que é esse roxo aqui, ele vai distribuído para lá. A gente já vai explicar como é que sincronizamos o processador. Ele soma ele mesmo, que ele começa com 1 aqui, com mais 1 aqui, caso for do tipo R. Caso for do tipo I, do tipo B aqui, ele vai somar ele mesmo com imediato. E aí não. Então vai somar o PC mais 1 que estava vindo ali, mais o imediato. Enfim, ele vai escolher a linha, né? Ele vai falar qual linha que a gente
que a gente está. Esse demux aqui vai ligar um enable para a linha correspondente e vai passar a instrução, vai descer a instrução para o processador. Então somente uma linha por vez vai ser ligada. O enable pode ligar somente para uma linha. Essas aqui são as instruções. Esse daqui é o enable. Esse vidro branco vai dar o enable para a linha. Esse vidro laranja que está descendo, que eu comentei, eles são as instruções que vão passar por aqui, né? A parte laranja. E vai chegar aqui. O imediato entra pro MUX, que escolhe entre o imediato ou o RS2. E os demais campos vão sendo distribuídos. Por exemplo, aqui o RS2 vem lá da memória de instrução e vem falar aqui, ó, MUX. Inclusive, isso daqui tudo é um MUX, tá? Esse MUX quem implementou foi a gente, e a gente implementou de maneira seguindo a lógica booleana, pois a gente estava com dificuldade de entender a lógica do Minecraft. Então, lá da memória de instrução vem por aqui e chega e escolhe o RS2. Aqui o bit menos significativo, aqui o bit mais significativo. A mesma coisa pro RS1. Continuando a lógica, o RD segue também por aqui. A gente já vai aproveitar e vai conhecer o nosso banco de registradores. O registrador de destino vai ser escolhido por esses dois bits que estão vindo lá da memória de instrução, que somente vai ser gravado nesse registrador caso esse sinal aqui estiver ligado. Já vou explicar o que é esse sinal. Aqui, os registradores. O registrador a gente usou a lógica do Minecraft, né? A lógica onde se o sinal tiver, se o enable tiver ligado, que é aquele sinal que está vindo ali, ó, ele vai deixar passar a corrente. Caso ele não tiver ligado, ele vai cortar a corrente aqui. Isso é a lógica do Minecraft. O nosso processador ele é endereçado a 2 bits, ou seja, a gente está usando 4 registradores. Mas cadê o quarto registrador? Aqui só tem 3. 1, 2, 3. O primeiro registrador, como a gente sabe, é o registrador 0. Ele está aqui. Ou pelo menos deveria estar. Mas no nosso caso, como a gente pode implementar em hardware, a gente decidiu implementar o R0 dessa forma. O R0 não manda sinal algum. Por quê? Porque o R0 não tem sinal, a gente não grava no R0. Portanto, ele não existe fisicamente aqui. Somente como entrada 0 do MUX. Aqui o segundo MUX, né? Aliás, o primeiro MUX, que é o RS1, e lá o segundo MUX, que é o RS2. A gente falou, eu falei que ia lembrar vocês desse sinalzinho aqui, o amarelo. Esse sinal amarelo, ele vem daqui, ó. A nossa querida unidade de controle. A gente fez tabela verdade, a gente fez um monte de coisa, e era bem assustador fazer ela. Mas no final de contas, deu só isso aqui. Olha só, umas portinhas NAND, AND, o inversor, enfim. Ela vai mandar o sinal do ALUOP, aqui, ALUOP, do RegWrite, do branch. Nesse caso aqui eu estou usando, eu fiz um AND com o sinal 0 da ULA com o branch já para mandar somente um sinal para lá. Eu não tenho que fazer essa lógica para lá. Enfim. O AluSource, você vai escolher entre o imediato, né? Se ele escolhe entre o imediato ou o RS2 que vai vir do banco de registradores. Enfim. E por fim, eu acho que eu queria mostrar a ULA. A nossa ULA, aqui o ALUOP que sai da unidade de controle. Ele vem aqui, sobe aqui e vai para a ULA. E já vamos entender por quê. A nossa ULA, ela foi implementada de forma booleana. Foi a primeira coisa que a gente implementou. Então pode ver que sobrando bastante espaço. A gente teve uma dificuldade de otimizar o espaço, mas a gente já está dando uma melhorada já. A nossa ULA, ela só soma. Por que ela só soma? Sendo que o nosso processador ele faz também sub, né? Ele faz subtração.
qual que é a lógica que a gente usou? Se a nossa ULA só soma, a gente vai usar a lógica do complemento de 2, né? O que é o complemento de 2? A gente procura encontrar o segundo, aliás, para o segundo número, para o número que a gente quer subtrair, a gente encontra um número complementar a ele, que em binário é inverter todos os bits e somar mais um. E enfim, fazer a soma e vai dar resultado como se fosse uma subtração. Então, quando a unidade de controle manda o sinal 1, ó, quero 1 para subtrair. Aqui liga esse bit. Ele já entra aqui na ULA como se estivesse somando 1. Ele entra no carry in menos significativo falando, ó, soma 1 aí. E aqui ele continua. Para quê? A gente fez esse outro mux aqui, que ele pega o dado que foi escolhido entre o imediato ou o RS2 e fala, se for 1, você liga a parte de cima. E qual que é essa parte de cima? A parte de cima é todo ele negado. Podem ver que está aqui, ó, a parte de baixo está normal e a parte de cima toda negada. E o que significa isso? Significa que a gente inverteu todos os bits, somou um lá na ULA e voilá, está feita a subtração. E foi assim que a gente implementou a subtração. Enfim, a gente está trabalhando para dar uma otimizada nele. A gente confessa que a maior dificuldade que a gente teve foi passar os fios. Os fios é o mais trabalhoso, a gente tem que trabalhar com espaço. E aí você não sabe o que você está construindo, deixa a gente um pouco perdido. Mas o trabalho está aí, a gente está bem feliz, é muito legal ver ele funcionando, ver o que a gente fez. Deixo aqui um agradecimento ao meu grupo, ao Ronaldo, ao Thiago, à Lorena. Sem vocês a gente, nossa, não conseguiria fazer nunca isso. E eu vou abrir o servidor aí para quem quiser assistir, quem quiser entrar no servidor, dar uma olhada, para ficar à vontade. A gente quer, depois de terminar o trabalho, continuar fazendo continuar dando uma otimizada, testando. E agora é só esperar a nota do final do semestre. Muito obrigado a todos e até a próxima.